Bom dia, alunos do 9º ano. Tudo bom com vocês? Professora Bibi com o assunto relação inversa. Vamos dar continuidade ao assunto de função. Olha só, encontramos R elevado a 1 negativo, ou seja, inversa de R, permutando os elementos de cada par. Lembrando que os pares são formados por x e y, nessa ordem. Pertencentes à relação R, isto é, o par ordenado XY pertencente à relação binária. Com isso, YX é o par ordenado que pertencerá à relação inversa. Então, veja só que o par ordenado é XY. Para encontrar a relação inversa, basta o quê? Inverter os números aqui, os valores aqui. Exemplo, letra A. Dada a relação binária 1, 2, 3, 4, 5, 6, calcula a relação inversa de R. Olha só, nesse caso aqui nós temos 1, 2. A relação inversa, esse primeiro número aqui é o meu X. Esse segundo número desse par aqui é o meu Y, certo? Aqui eu tenho XY. Para encontrar a relação inversa, basta inverter YX. Então, nesse primeiro caso aqui, em vez de ter 1,2, eu teria o quê? 2,1. Invertendo aqui os valores. Aqui o 3 vale o meu X e o 4 vale o meu Y. Para obter a relação inversa, aqui eu vou ter 4T's. Tenho 3, 4 e aqui 4, 3, ok? Neste caso, 5,6, aqui eu terei o quê? 6,5. Simples assim. Letra B. Dados conjuntos. Conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B é formado pelos elementos 4 e 5. Primeiramente, iremos calcular, olha só, a relação binária, ou seja, o par ordenado XY pertencente a A cartesiano B, tal que Y vai ter o quê? Olha a funçãozinha aqui, x mais 2. Então, vamos estabelecer essa relação binária aqui. Porém, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aqui 4, 5. Estabelecendo a relação binária, ó, o conjunto A e o conjunto B. Para fazer essa relação, vamos ter que seguir aqui, ó, essa lei, x mais 2. Olha, x mais 2. Lembrando que esse conjunto A aqui, ó, 1, 2, 3... são os valores de x. Então, vamos pôr, o primeiro valor aqui é 1. 1 vai estar ligado a qual elemento de B? Tem que seguir essa relação aqui. Então, 1 mais 2. Quanto que vai dar 1 mais 2? Teremos 3 como resultado aqui. Mas, se formos analisar, não temos 3 em B, ok? Então, 1 aqui vai ficar sem ligar. Vamos, então, para o segundo elemento aqui do conjunto A, que é o 2. Ó, já usamos o 1, agora vamos usar o 2. 2, ó, 2 é x. 2 mais 2, que vai ser 4. Pronto, então, esse 2 aqui eu vou ligar
para o 4. E depois irei fazer esse aqui, olha, o terceiro elemento, que é o número 3. 3, que é o x, mais 2, que vai ser 5. Então, ligaremos 3 para o 5. Olha só a resposta também já aqui, tá vendo? Elementos de A, elementos de B, domínio contra domínio. O domínio, conjunto A todo, contra domínio, o conjunto B todo, ok? Daí nós temos o quê? O 1 não pode ser ligado para nenhum elemento de B, porque eu preciso seguir essa lei aqui, x mais 2. E 1 mais 2 dá 3, não tem valor 3 aqui. Mas o 2 e o 3 têm a sua imagem, ok? Então, o domínio da relação R, o domínio dessa relação R aqui vai ser o quê? Vai ser o meu conjunto. Então, iremos por aqui o domínio da relação. Domínio, teremos o quê? O conjunto A. Ou você pode colocar 1, 2 e 3, tá bom? A imagem da relação R. Imagem vai ser o quê? O 4 e o 5. Então, neste caso aqui, o conjunto B todo, tá bom? 4 e 5. Aí nós temos o contradomínio da relação R. Contradomínio é o conjunto B todo, ok? A relação inversa de R. A relação inversa de R vai ser o quê? Olha só como foi feito aqui, ó. A e B, certo? Então, nós temos aqui os elementos, nós temos os pares 2 e 4, certo? O primeiro par. Agora, iremos fazer 4 e 2. O segundo par, 3 e 5. Na relação inversa, vai ser o quê? 5, 3. Olha só, a setinha saiu daqui, a flecha saiu daqui para atingir o 2. Saiu do conjunto B para atingir o 3. A relação inversa, ok? Nesse caso aqui, na relação normal, 2 atingiu 4, 3 atingiu 5. Na relação inversa, o 4 atingiu 2 e o 5 atingiu o 3, beleza? A relação inversa aqui. O domínio da relação inversa, olha só. O domínio da relação inversa. Nesse primeiro aqui, o domínio foi o conjunto A, certo? Então, se a relação é inversa, agora o domínio vai ser o quê? O conjunto B, ok? Agora eu tenho a imagem da relação inversa. Então, imagem da minha relação inversa, olha, da minha relação inversa, quais foram os resultados? Olha só, o 2 e o 3, a imagem aqui, beleza? Ó, o 4 atingiu o 2 e o 5 atingiu o 3 na relação inversa. Nesse primeiro aqui, na relação normal, foi o 4 e o 5. Agora, eu tenho o 2 e o 3, tá bom? Na relação inversa, eu modifico. Então, vamos pôr o 2 e o 3. Agora, o contradomínio da relação inversa. Contradomínio da minha relação inversa aqui. Eu tenho, olha, eu tenho aqui o domínio, então o contradomínio vai ser esse aqui. Vai ser o que? Tudo modificado, certo? Contradomínio aqui, na relação normal, era o B. Então, agora vai ser o quê? O conjunto A. Olha, aqui são as respostas, as soluções. Eu apenas fiz a solução novamente com vocês
para que vocês pudessem observar como é simples aqui o assunto relação inversa. Lógico que nós vamos aplicar na função também essa aqui. Observaram? Revendo alguns conceitos de função aqui, temos na natureza, encontramos inúmeros exemplos de grandezas que estão interligadas, interligadas. Ao relacionarmos a distância percorrida em função do volume de combustível consumido por um carro, a intensidade da fotossíntese realizada por uma planta em função da intensidade da luz a que ela é exposta e etc. Ou seja, dado dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que a relação f de A em B é função se e somente se para qualquer x pertencente ao conjunto A. Existe em correspondência um único y pertencente a B, tal que o par ordenado xy pertença a F. Vamos verificar alguns diagramas de flechas para relembrarmos esta questão aqui. Neste primeiro diagrama de flecha aqui, o diagrama 1, olha, o domínio e o contradomínio. Temos uma função aqui. Verifique que temos o 1, tem uma imagem, o elemento 2 tem uma imagem, o elemento 3 tem uma imagem. Mas temos um elemento do domínio sem imagem. Neste caso aqui, representa ou não uma função? Neste caso aqui, não apresenta uma função. Cada elemento de A precisa ter uma imagem em B. Lembrando que nós acabamos de relembrar essa questão aqui, Cada elemento de A precisa ter uma imagem B. Nós estamos vendo que o 4 aqui, não teve imagem. Por isso que nesse diagrama de flechas aqui, não temos uma função. O diagrama 2 aqui, observe. O 1 negativo, ele teve duas imagens. O 2 teve uma imagem, o 3 teve uma imagem. E o 4 também teve uma imagem. Verifique aqui, olha, a mesma imagem aqui. Mas não tem problema, não é este o meu erro aqui. É neste caso aqui, o elemento negativo tem duas imagens, isso não é possível. Então, quando acontece isso, quando um elemento apresenta duas imagens, eu também não terei uma função, não apresenta função. Por que que não apresenta função? Porque neste caso eu tenho um elemento aqui, com duas imagens. Não pode, tá bom? Então, não pode sobrar elementos aqui. Cada elemento do domínio precisa ter uma imagem no contradomínio. E também cada elemento do domínio precisa ter uma única imagem. Neste caso, tivemos duas imagens, por isso que não é uma função. E o diagrama 3 aqui, nós temos, olha, deixa eu acender aqui a flechinha. O negativo teve uma imagem, o 0 teve a mesma imagem, olha, que é o 2. O 2 teve uma imagem, o 3 teve uma imagem, sobrou 0. Não tem problema. No contradomínio pode sobrar. Ok? Os elementos de A podem ter a mesma imagem, mas tem que ser uma única. Por exemplo, um negativo só tem uma única imagem, que é o 2.
O 0 tem uma única imagem, que é o 2, ok? Mas neste caso aqui, todos os elementos de A teve uma imagem em B. E cada elemento de A tem apenas uma imagem em B. Então, neste caso aqui, nós temos uma função, tá bom? Olha só, nesse caso, vemos no diagrama abaixo que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Isto é, todos os elementos do conjunto de partida têm um correspondente no conjunto de chegada. Então, é função sim. Representa uma função, ok? Esse diagrama 3 aqui representa uma função. Vamos analisar, relembrar mais um pouquinho aqui, ó. Essa primeira relação aqui nesse diagrama tá dizendo que é função. Porque, olha só, cada elemento de A tem uma imagem em B. Aqui o segundo diagrama está dizendo que não é função. Olha só, este elemento aqui, tá vendo? Este elemento não tem imagem. Este elemento aqui está sem imagem. Por isso que não temos uma função nessa relação aqui. Nesse terceiro diagrama, F é função. Olha só. Cada elemento de A tem apenas uma única imagem, Vejamos que esses dois elementos aqui têm a mesma imagem, não tem problema. Não pode um elemento de A ter duas imagens, isso não pode, mas ocorrendo essa relação aqui, não tem problema, é função, beleza? E aqui nós temos a quarta relação desse diagrama aqui, ó. F não é função, por quê? Me respondam aí por que não é função. Olha, esse elemento tem uma única imagem. Este terceiro elemento, uma única imagem. Quarto elemento, uma única imagem. Aqui pode sobrar elementos, como sobrou aqui, mas estamos vendo esse elemento aqui com duas imagens. Aí não pode acontecer, ok? Relembrando também domínio, contradomínio, imagem de uma função. Olha, o diagrama A representa o conjunto das meninas, Ana, Paula e Clara. E o diagrama B representa o conjunto dos meninos, João, Gabriel, Luiz e Lucas. Vamos agora mostrar uma função envolvendo os elementos dos dois conjuntos. Ó, função do namoro. Ana namora João, Paula namora Gabriel, Clara namora Luiz. Houve uma função aqui? Sim, cada elemento de A tem apenas uma imagem em B. Veja que em B aqui, ó, o contradomínio sobrou aqui o Lucas. Não tem problema. Então, qual foi o meu domínio? Meu domínio nessa função aqui é o conjunto A. O contradomínio é todo o conjunto B, todo, inclusive o Lucas. E a imagem é o quê? Somente aqueles elementos que foram atingidos pelos elementos de A. Ou seja, a minha imagem aqui é João, Gabriel e Luiz, ok? Então, vamos lá. Domínio vai ser o quê? O meu conjunto A, que é Ana, Paula e Clara. O meu contradomínio vai ser o quê? Todo esse conjunto B aqui. E a minha imagem serão aqueles elementos que foram atingidos no conjunto B, que são João, olha,
Gabriel e Luiz. Aqui temos a minha imagem. Ana namora João, Paula namora Gabriel e Clara namora Luiz. Então, matematicamente, falamos que o conjunto A das meninas é chamado de domínio da função, condição para a função existir. Isso é, todas as meninas têm um menino para namorar, ok? Agora aqui, veja esse diagrama. Olha só, temos o 1, o elemento 1 atingiu um único elemento em B. O elemento 2 atingiu um único elemento em B. O elemento 3 atingiu um único elemento em B. O elemento 4 também atingiu um único elemento. O 3 tem uma imagem, o 4 tem uma imagem. É a mesma, mas é apenas uma imagem. Então, se f é uma função de A em B, dizemos o quê? Porque que é uma função, verificaram aí direitinho. A é o meu domínio. Esse conjunto todo aqui é o meu domínio. B é o meu contradomínio, esse conjunto todo, inclusive esse que não foi atingido, é o meu contradomínio, tá bom? E a imagem será o quê? Aqueles elementos que foram atingidos, que nesse caso a minha imagem 5, 6 e 7, tá bom? Esses três aqui faz parte da minha imagem. Relembraram? Então vamos para frente. Essa atividade foi extraída do próprio livro de vocês. Dados os conjuntos A, que é igual a 1, 2, 3 e 4, e B, que é igual a 1 negativo, 0, 1, 2, 3 e 4, e a função f de A em B com y igual a x menos 1. Olha, a minha lei vai ser essa aqui, x menos 1. Calculo o conjunto imagem da função. Vamos analisar aqui, ó. Vou fazer no diagrama de flechas. Conjunto A, tá bom? E o meu conjunto B. O conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, composto pelos elementos 1 negativo, 0, 1, 2, 3 e o 4. Vou pôr o 4, aqui, ó. Não pode fazer isso aqui não, mas vamos lá. Temos então o conjunto A e o conjunto B, certo? E agora vamos estabelecer, os elementos de A serão ligados não aleatoriamente, não. Preciso seguir essa lei aqui, ó. X menos 1. Os elementos do conjunto A é que serão o que, amores? Meu X. E os elementos do conjunto B serão o que? O Y. Por isso que o pai é X, Y. Bom, então o 1 vai atingir qual número aqui em B? Vamos pôr 1 menos 1. 1 menos 1, ó, x, peguei o primeiro elemento aqui, menos 1. 1 menos 1, 0. Então, 1, vou ligar para o 0, a flechinha aqui. Agora o 2, ó, 2 menos 1. Quanto que vai dar 2 menos 1? 1. Então, 2, vou ligar para o 1. Agora o 3, ó, elemento 3. 3 menos o 1, que vai dar 2. Então, 3, eu vou ligar para o 2. Veja que não é aleatório, eu preciso seguir essa lei aqui. E o 4 menos 1, que vai dar 3. Então, 4, eu vou ligar para o 3 aqui. Observaram direitinho?
Então, o meu conjunto imagem foram esses números que foram atingidos num contradomínio. Olha só, o conjunto imagem é o 0, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A minha imagem aqui, ó, os elementos que foram atingidos pelos elementos de A, beleza? O conjunto domínio da função, todo esse conjunto A aqui, ok? O conjunto do contradomínio da função, olha, todos esses elementos aqui do conjunto B, o conjunto todo. Agora, f de 2, vamos analisar aqui, porque vai cair também nas atividades. Olha, f de 2, eu preciso seguir o que? Essa lei aqui, x menos 1. X menos 1. Então, f de 2 é igual a x menos 1, ok? Agora, eu vou colocar f de 2 é igual. O x aqui vai ser o meu 2, ó. O x vai ser o meu 2. 2 menos 1. Verificaram que eu fiz a substituição. F de 2, então, vai ser igual a quanto? 2 menos 1, 1. Então, f de 2, quando o x tiver como valor 2, o resultado aqui vai ser 1, ok? Agora, vamos para o f de 3, ó. F de 2 foi igual a 1. E o f de 3, fazer por outra cor, f de 3 foi igual a x menos 1, tá bom? Agora, eu vou fazer a minha substituição. No lugar do x, coloco 3. 3 menos 1. F de 3 é igual a 3 menos 1. Teremos quanto? 2. Então, f de 3 vai corresponder ao valor 2. Observar aqui. Então, não esqueça de registrar essa parte aqui no caderno de vocês, tá bom? Essa parte aqui. Vamos focar mais um pouquinho na lei de formação de uma função e no valor numérico dela. Olha, para encontrar o princípio da lei de formação de uma função, temos que relacionar os elementos do domínio com os elementos do conjunto imagem, como nós fizemos na atividade anterior, que era x menos 1 ali a lei de formação. O valor numérico de uma função, dado o domínio e a lei de formação de uma função, isto é, a expressão matemática que relaciona x com y, que no exercício que nós fizemos foi x menos 1, podemos encontrar o conjunto imagem dessa função. Para isso, devemos encontrar o valor numérico da função para cada elemento do conjunto. Nós fizemos na atividade anterior, basta voltar o vídeo aí, que nós encontramos para cada elemento do conjunto A uma imagem, seguindo a lei de formação, que era x menos 1. Essa lei vai modificar em cada exemplo dado, ok? O exemplo anterior foi x menos 1, mas não vai ser sempre essa lei, não. O valor numérico de uma função é o valor QY, é igual a f de x, assume quando se atribui determinado valor à variável x, que é o caso, o domínio da função. Vamos aqui para esse exemplo. Olha, o preço do litro da gasolina em um posto é R$ 2,50. Então, se eu comprar 1 litro, eu vou pagar R$ 2,50. A minha imagem vai ser R$ 2,50. Se eu comprar 2 litros, eu vou pagar o quê? R$ 5,00. Se eu comprar 3 litros, eu vou pagar o quê? 3 vezes R$ 2,50 vai dar R$ 7,50. Se eu comprar 4 litros, eu vou ter o quê? Vou pagar R$ 10,00. 4 vezes R$ 2,50. E assim sucessivamente. Veja,
O total a pagar depende da quantidade de gasolina abastecida. Se eu comprar 10 litros, eu vou pagar 25, 15 litros, 37,50. Podemos estabelecer uma relação entre a quantidade de litros de gasolina e o valor a ser pago. Essa relação, essa lei aqui, olha, F de X foi o preço a pagar. Varia de acordo com a quantidade de litros abastecidos. X representa os litros, que é a variável. E Y é o preço do litro, é o valor pré-estabelecido, pré-fixado. Não vai mudar. O que vai mudar aqui é o que? A variável. Olha, nós vimos aqui que o Y aqui é 2,50. Tá bom? 2,50. Esse aqui é o valor pré-determinado, estabelecido. É o meu Y, não muda. A variável é o meu X, ela é que vai variar. Eu vou pagar a quantidade de gasolina conforme a quantidade de litros, que é o X, que eu comprar. Temos, então, que a lei de formação dessa função foi o que? F de X, que é igual a 2,50 vezes o X. Olha só, nós fizemos aqui, ó. A lei foi o que? F de X, que é igual a 2,50x. Então, veja que para encontrar o 2,50 aqui, o que é que eu fiz? Olha, F de 1, que é igual a 2,50 vezes, no lugar do x, vou pôr o 1. 2,50 vezes o 1, nós já sabemos que F de 1 vai ser 2,50, certo? Agora, se eu quero comprar 2 litros de gasolina, o que é que eu vou fazer? F de 2 é igual, ó, a lei é 2,50 vezes o x aqui é o 2. Então, 2,50 vezes o 2. F de 2 vai ser o quê? Vai ser R$5. E assim sucessivamente, ok? Aplicando para este caso aqui esta lei. Verifique que mudou. Cada exemplo, uma lei diferente, tá bom? Vamos para o nosso segundo exemplo. Um taxista cobra um valor fixo de R$4,50. Fixo, olha, se atene a essa palavrinha aqui. Um valor fixo de R$4,50 mais 30 centavos por quilômetro rodado. Escreva a função que determina o valor de uma corrida e qual o valor que uma pessoa irá pagar por ter usado os serviços do taxista após rodar 20 quilômetros. Olha só, crianças. Se eu tenho aqui F de X é igual a quanto? Eu tenho a variável, ó, a variável que vai mudar. Variável aqui é o que, amores? O meu X. Quem vai mudar aqui é 0,30, tá bom? Porque vai ser por quilômetro rodado. Um taxista cobra o quê? Você entrou no táxi, paga R$4,20. Mais 30 centavos por cada quilômetro rodado. Então, essa aqui vai mudar. Se vai mudar, vai depender do que? Do X. Quem vai ser o meu X? O quilômetro rodado. Tá bom? Mais esse 4,20 aqui, que é o valor fixo, ele não muda. Por exemplo, rodei 30 quilômetros, eu vou fazer o quê? Andei 15 quilômetros, vou fazer 0,30 vezes o 15 mais 4,20. Compreender aqui? Olha só. A função f de x, que é igual a 0,30x mais 4,20, onde x representa quilômetros rodados e 4,20 o valor fixo, beleza? A função tá aqui e no problema me diz o quê? O problema anterior me diz
que escreva a função que determina o valor de uma corrida e qual o valor que uma pessoa irá pagar. A função é esta, tá bom? E qual vai ser o valor que uma pessoa vai pagar se rodou 20 quilômetros? 20 quilômetros, então f de 20, que é igual a 0,30 vezes 20. 0,30 vezes o 20 dá 6. R$6 ela iria pagar mais o valor fixo. Qual é o valor fixo? R$4,20. Então, ao todo, ela vai pagar R$10,20, ok? Exemplo 3. Vamos lá. Carlos é um técnico em eletrônica e presta serviços autônomos. Por uma visita, ele cobra R$40. Foi visitar, já é o quê? R$40. Mais 5 por hora de trabalho. Então, quem é o valor fixo aqui? Valor fixo, muito bem. O valor fixo é o 40. Quem é a variável aqui? Muito bem, a variável R$5. Vai depender das horas de trabalho, então a variável. Quanto Carlos irá cobrar por um trabalho que demorou 9 horas? Primeiramente, eu tenho que fazer a minha função, a minha lei de formação. Vai ser o que? A variável, que é 5 vezes o x. O x aqui vai ser a quantidade de horas trabalhadas. Se o Carlos trabalhar 2 horas, eu vou fazer 5 vezes 2. Não esquecer de cobrar também a visita, que é R$40. Se ele trabalhar 4 horas, vai ser 5 vezes o 4 mais 20. Então, a minha lei é esta aqui. Aqui está dizendo que ele demorou 9 horas. Então, quanto que vai ser cobrado aqui desse cliente? Aplicando a lei de formação f de x, que é igual a 5x mais 40, a minha função aqui vai ser o quê? O x, 9 horas. Então, 5 vezes o 9, que vai dar 45, e vai somar com 40, que vai ser o valor fixo. Esse aqui não muda o 40. 45 mais 40, Carlos irá cobrar R$85 desse cliente, ok? Não esqueçam de escrever todos esses exemplos aqui, todos, são 4 exemplos, no caderno de vocês. Para produzir um determinado produto, uma indústria tem um custo fixo de R$32. Aqui já está dizendo qual o valor de Y aqui, ó. Ou qual o valor fixo aqui. O valor fixo é R$32. Mais R$1,50 por peça produzida. Então, quem vai variar aqui, ó, é esse X aqui. Porque vai depender das peças produzidas aqui. Qual o custo de produção de 500 peças? Eu já, primeiramente, tenho que fazer a minha lei de formação. F de x é igual ao quê? 1,50 vezes a quantidade de peças produzidas, que é o x, mais R$32, que é o custo fixo, ok? Então, vamos lá. 1,50 vezes o 500, 750, mais 32, então o custo dessa produção vai ser o quê? De 500 peças, vai ser R$782, que vai ser pago aqui, ó. F de 500 equivale a 782. Se fosse F de 400, eu iria fazer o quê? 1,50 vezes o 400 mais o 32, tá bom? Mas tem que seguir o quê? Esta função aqui, ok, meus amores? Então, vamos agora para a nossa atividade. Olha só a nossa agenda. Atividade no caderno e no livro. Teremos atividade no caderno e no livro, tá bom? No caderno eu vou mostrar agora as que vocês irão copiar e registrar tudo direitinho, ó. Registrar as 4 questões no caderno, que eu vou mostrar agora. E no livro, as páginas aqui, ó. Página 84, questão 16, ó. Página 84,
questão 16. Página 90, questão 27. Página 91, questão 29 e 30. Irão entregar até o dia 13/7 essa atividade aqui, ó, no caderno e no livro. Livro são essas páginas aqui. No caderno, vou mostrar agora para vocês. Olha só no caderno que vocês irão fazer. Questão 1, ok? Pausa o vídeo para escrever. Questão 2, ok? Questão 3 e a questão 4. Pausa o vídeo e façam a atividade no caderno e a atividade no livro também. Mais uma vez, mostrando a agenda aí. Beijinhos, bom dia e até a nossa próxima aula.